Olá pessoal do Humanas em Foco, mais uma vez com muita alegria a gente se encontra, dando continuidade aí à nossa caminhada, não é, a nossos sonhos, né, nas nossas conquistas. Vamos lá nos preparar rumo ao Enem, não é pessoal? Hoje nós vamos discutir a independência dos Estados Unidos da América. Muito bem, pessoal, olha só, é sempre bom a gente recordar o momento histórico que nós estamos tratando, não é? A gente está tratando daquele período que se conhece pelo nome de crise do Antigo Regime, tá bom? O que é que acontece? A crise do Antigo Regime vai se dar exatamente ali do final do século XVIII, não é? E início do século XIX, tá bom? O que é que acontece? Também nunca é demais lembrar que todo esse processo se baseia na implementação das ideias iluministas, tá, pessoal? O iluminismo é que vai ser, digamos assim, o combustível de todas essas movimentações, de todas essas transformações que nós analisamos no nosso último encontro, se tratando ali, não é, da Inglaterra, que foi a primeira revolução burguesa da história. Ok, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai sair da Europa, não é? E vamos nos deslocar para a América do Norte, ok, minha gente? O que é que acontece? A independência norte-americana, não é? Também chamada, né, de Revolução Norte-Americana. O que é que acontece? Nós estamos aqui no momento final do século XVIII, não é? A crise do Antigo Regime. Ok? Todo aquele conjunto de ideias iluministas, não é? De liberdade, igualdade e fraternidade que irão explodir na Revolução Francesa, não é? Mas os princípios, não é, do iluminismo fomentaram o desejo de libertação das colônias inglesas da América do Norte, não é? Nós sabemos muito bem que quem colonizou os Estados Unidos da América foi a Inglaterra, ok, minha gente? E também nós sabemos de um grande diferencial nesse processo. Diferentemente de nós, da América Latina, colonizados por Portugal e Espanha, né, a Inglaterra vai promover um tipo de colonização que nós chamamos de povoamento, que isto acaba gerando uma matriz de uma sociedade completamente diferente da nossa. Na colonização de povoamento, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a pequena propriedade, o minifúndio, não é? Nós vamos ter o trabalho livre e nós vamos ter também, né, a policultura, ok, pessoal? Esses elementos que caracterizam a colonização de povoamento estarão ali configurados no norte das 13 colônias inglesas da América do Norte, tá, pessoal? No sul, aí não. No sul nós vamos ter as chamadas colônias do tipo de exploração, colonização de exploração, que aí sim tem os mesmos elementos que o nosso modelo latino-americano, que é o modelo da plantation, ok? Que se trata de quê? Do latifúndio, da monocultura e da escravidão. Então é bom recordar esse processo, por quê? Porque é exatamente quem vai capitanear, quem vai levar adiante, não é? O processo de independência das 13 colônias inglesas da América do Norte se trata exatamente, fundamentalmente, não é, do pessoal do norte, daquele pessoal do tipo de colonização de povoamento. Por quê, pessoal? Porque isto acaba caracterizando uma formação de uma sociedade com bastante autonomia. Não nos esqueçamos disso, ok? O tipo de colonização de povoamento não vai gerar ali um polo de dependência, não. Ou seja, no norte da América do Norte, no norte dos Estados Unidos, nós vamos ter ali um desenvolvimento de uma sociedade voltada para dentro, voltada para os seus interesses. Quer dizer, os colonos que foram ali para as colônias do norte, não é, dos Estados Unidos, eles vão em busca simplesmente de viver a vida. Colonização de povoamento.
Por isso que tem essas características de minifúndio, trabalho livre e policultura. Por quê? Porque é uma produção voltada para atender às necessidades internas, locais, ok? Então, pessoal, os colonos, não é, do norte, que é a área de povoamento, de colonização de povoamento, inclusive, não é, por eles desfrutarem de ampla autonomia em relação ao controle britânico, quer dizer, a Inglaterra não ia muito lá, não aplicava, não é, suas leis, não tinha um pessoal administrativo que viesse da Inglaterra para ir lá aplicar, enfim, o domínio inglês efetivamente. Não é? Como, por exemplo, Portugal fez conosco, né? Isso eles não sofreram. E aí eles vão cunhar uma expressão que é a negligência salutar. Ou seja, uma irresponsabilidade saudável. Saudável para quem? Para eles. Porque eles então vão poder desenvolver-se, não é, de uma maneira profundamente desvinculada do controle britânico. Ou seja, uma característica de desenvolvimento com muita autonomia. Por que essas observações iniciais são importantes? Porque aí a coisa vai começar a ficar complicada quando a Inglaterra vai travar a famosa Guerra dos 7 Anos contra a França. O que é que aconteceu nesse momento, pessoal? A Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, foi um conflito europeu entre ingleses e franceses, aonde tinha em jogo ali alguns interesses, como, por exemplo, o domínio, não é, de certas áreas do Canadá, por exemplo. Inclusive, ainda hoje, não é, lá no Canadá você tem porções onde você tem ali a coisa bilíngue, né, o inglês e o francês, por conta dessas questões todas. Mas acontece que a Inglaterra venceu esse conflito contra a França, porém foi uma vitória muito custosa. Foi uma vitória que custou caro, foi uma vitória que saiu caro para a Inglaterra. Pois bem, pessoal, nós estamos falando de 1756 a 1763, a Guerra dos 7 Anos. Minha gente, nessa altura do campeonato, o desenvolvimento dos colonos lá na América do Norte, não é, já desfrutou, já teve o tempo, né, de desenvolvimento, não é, onde eles tiveram esse desenvolvimento, como eu já disse, voltados para os seus interesses próprios e não para os interesses da Inglaterra. Quer dizer, eles puderam se desenvolver com bastante autonomia. E exatamente por ter tido uma vitória muito custosa, né, contra a França, a Inglaterra então resolve fazer o quê? A Inglaterra então resolve apertar as suas colônias, o que é algo absolutamente normal em se tratando dessa relação metrópole e colônia. Ou seja, quando a metrópole se aperta, quando a metrópole se complica, automaticamente ela vai tentar se recuperar, sufocando as suas colônias. Mas, minha gente, como eu já falei, foi num momento tardio que a Inglaterra finalmente resolveu tratar as suas colônias da América do Norte, não é, como colônias. Ou seja, foi num momento muito tardio que a Inglaterra chegou para controlar, para administrar, para cobrar impostos, para taxar. Quer dizer, pessoal, os colonos da América do Norte haviam se desenvolvido de uma maneira absolutamente tranquila, né, sem profundas interferências da Inglaterra, e aí, de uma hora para outra, vem a Inglaterra com uma série de taxas, com uma série de impostos, não é, tentando controlar e sufocar suas colônias. Ou seja, aqueles colonos nunca tinham vivido ou vivenciado, né, experimentado esse tipo de situação, e é óbvio que eles não vão aceitar tranquilamente. Tá bom, pessoal? Então, sintetizando até agora, o que é que acontece? A exploração da América do Norte por causa da Inglaterra se deu, vamos dizer assim, durante muito tempo, de uma maneira frouxa, né? De uma maneira não muito controladora. Mas aí, quando a Inglaterra teve seus prejuízos, apesar de ter tido a vitória na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra então resolveu se recuperar em cima de suas colônias. Ou seja, finalmente, né, tardiamente, a Inglaterra resolveu se comportar como uma verdadeira metrópole de dominação. E aí é claro que os colonos não vão se submeter. Este é o ponto que vai efetivamente detonar a independência norte-americana, pessoal. Porque aí, depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai começar a dispor de uma série de impostos e taxas contra as suas colônias da América do Norte.
Por exemplo, a lei do açúcar, o Sugar Act, né? Que taxava o açúcar, um dos principais produtos dos colonos da América do Norte, né? A lei do selo, que isso aí recaía sobre o papel, que na verdade era uma maneira indireta que a Inglaterra buscava para quê? Para controlar a circulação da informação. Quer dizer, a impressão de livros e de jornais se tornaria algo impraticável com esse imposto, né? Por causa do valor, né? Que sairia impraticável, tá certo? A lei do chá, né? O Tea Act, tá certo? Que também taxava um dos principais produtos ali das colônias inglesas da América do Norte. Ok, minha gente? O que foi que aconteceu então? Os colonos resolvem argumentar, não é? Dizendo que havia um princípio nas leis inglesas, um princípio desde o tempo da Idade Média, não é? Desde o tempo lá da Magna Carta de 1215 na Inglaterra, que dizia o seguinte: se não houver representação, não há taxação. Ou seja, na política inglesa, o governo inglês só podia cobrar taxas e impostos de uma região se aquela região tivesse representantes lá no parlamento inglês. E os colonos, né, norte-americanos alegaram isso. Quer dizer, sem representação não há taxação. Ou seja, eles gostariam de ter deputados lá no parlamento britânico. Tá vendo, pessoal? Eles não se enxergavam, não se encaravam como meramente colonos, não. Eles realmente se viam como cidadãos ingleses, da coroa inglesa, que, porém, viviam fora do território da Inglaterra. Tá certo? Por quê? Exatamente porque eles nunca tinham sido tratados assim, nunca tinham sido tratados como meramente colonos. Não é? Lembra daquela expressão? Negligência salutar. Quer dizer, a Inglaterra deixou eles se desenvolverem muito livremente e durante muito tempo. Quando a Inglaterra resolveu, então, colocar, não é, o seu domínio, já era tarde e eles tinham ali uma certa maturidade, um certo desenvolvimento social, onde eles puderam se afirmar e dizer não vamos aceitar esse tipo de coisa. Porém, a Inglaterra vai reagir de maneira abrupta, a Inglaterra vai reagir de maneira violenta, a Inglaterra vai mandar tropas, a Inglaterra vai mandar soldados, a Inglaterra vai atacar, a Inglaterra vai cercar Nova York, vai bombardear Nova York, por exemplo, tá certo? Então, pessoal, uma série de taxas, uma série de impostos e cobranças que os colonos não poderiam aceitar. O que é que vai acontecer então? Vai acontecer que, diante de alguns conflitos, colonos na cidade de Boston vão acabar promovendo a chamada Festa do Chá de Boston, aonde, disfarçados de índios, eles acabam jogando a carga de chá dos navios da Companhia Inglesa das Índias Ocidentais, né? Então, uma carga preciosa do governo inglês, enfim, dos interesses ingleses, que simplesmente, uma forma de protesto, eles jogaram essa carga ao mar. Por favor, pessoal, a Festa do Chá de Boston vai significar o estopim de uma verdadeira escalada de conflitos armados, tá certo? Porque aí a Inglaterra vai passar a enviar soldados, vai passar a enviar navios, a Inglaterra vai chegar mesmo a cercar e bombardear o porto de Boston, ou melhor dizendo, a cidade de Nova York, inclusive, né? Vai ser realmente uma guerra tremenda, uma guerra absurda, que inclusive até então ninguém nunca tinha visto tamanha transferência de tropas e de exércitos atravessando o Oceano Atlântico. Ou seja, até aquele momento na história ninguém nunca tinha visto, não é, tamanho ataque transoceânico, quer dizer, além do Oceano Atlântico, ok? Então, a Inglaterra não estava para brincadeira, a Inglaterra realmente não estava para brincadeira. E aí então o que é que vai acontecer? No primeiro congresso da Filadélfia, contudo, porém, ainda, os colonos do Sul, que eram mais dependentes do mercado inglês, eles acabaram fazendo pressão e resolvendo dizer o seguinte: não vamos declarar independência não, ainda dá para negociar com a Inglaterra, porque eles tinham aquela estrutura do Brasil, não é? Como eu já disse, de plantation, de monocultura, escravidão para exportação. Então o maior mercado deles realmente era a Inglaterra, né? Eles tinham a produção de monocultura de quê? De algodão, né? Não nos esqueçamos que a Inglaterra já está em vias de detonar a Revolução Industrial, entendeu como é que é? Então o Sul, que ainda tinha uma grande dependência do mercado inglês, né? O Sul vai dizer que não era ainda o momento de romper com a Inglaterra no primeiro Congresso da Filadélfia. Porém, em 1776, 4 de julho de 1776, não é?
no segundo Congresso da Filadélfia, depois de uma escalada de violência, verdadeiros massacres que a Inglaterra vai promover lá na América do Norte, o que é que acontece? Foi declarada então a independência, não é, das 13 colônias inglesas da América do Norte, tá certo? E aí você percebe que a Declaração Norte-Americana de Independência é um documento absolutamente iluminista, não é? Somos a favor da verdade de que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei, olha só, entendeu? É um princípio fundamentalmente iluminista, liberal, burguês, não é? E aí segue então uma guerra absolutamente violenta, onde quem vai ser o chefe, o líder do exército é um sulista, tá? O George Washington, ok? Vai comandar esses exércitos de uma maneira absolutamente precária. Por quê? Porque os colonos não eram militares, eles não tinham exército. Os colonos eram fazendeiros, eram carpinteiros, os norte-americanos, né? Eram pai de família, tá certo? Eram ferreiros, pedreiros, marceneiros, fazendeiros, né? Então esse pessoal realmente não era soldado, não era militar. E assim foi se improvisando um exército, não é, com o próprio cidadão comum, não é, enfim, da América do Norte, dos Estados Unidos, enfim, tá certo? Que vai ter que enfrentar e lutar um exército experiente, treinado, bem armado, bem sustentado. Minha gente, quase que eles não conseguiam. Sabe o que foi que aconteceu? Lembra ainda da Guerra dos 7 Anos, onde todo esse processo começou? Pois a França vai resolver mandar tropas para a América do Norte em auxílio dos colonos norte-americanos contra a Inglaterra, numa maneira de reaver, não é, aquelas situações perdidas na Guerra dos 7 Anos. Então, a França envia essa ajuda aos norte-americanos contra a Inglaterra e aí sim, definitivamente, eles vão conseguir a vitória contra os ingleses. Repare bem no que eu estou lhe falando, viu? Isso está escrito no diário do George Washington. Ele escreveu lá: se a França não enviar as tropas que prometeu, eu não vou conseguir resistir durante mais umas 3 ou 4 semanas. E realmente, depois de umas 2 semanas dessa anotação no diário de George Washington, foi então o desembarque das tropas francesas, também ali um pouco de auxílio também da Espanha, né? Meio que a reboque, né? Rebocado pelos franceses, então, né? A Espanha também participa desse processo, ajudando os colonos norte-americanos no seu processo da independência contra a Inglaterra, tá, pessoal? O Tratado de Paris, de 1783, né, vai definir a independência, né, a primeira independência das Américas, que inclusive vai servir de exemplo e de modelo para as outras independências que irão se seguir, não é? Porque, olha só, entre 1810 e 1830, praticamente todos os países da América Latina, quase todos, acabarão também conseguindo sua libertação em relação à Espanha, em relação a Portugal. E a grande maioria desses processos de independência da América Latina vai ter como modelo a independência norte-americana, né, pessoal? Mas nunca se esqueça dessas observações finais. Preste atenção. A independência dos Estados Unidos não significou a abolição dos escravos, da escravatura, né? A independência norte-americana não aboliu a escravidão que havia nos estados do sul, não é? A gente sabe muito bem que essas questões da escravidão só irão ser resolvidas lá na frente, na Guerra da Secessão, né? Lá no governo do Lincoln. Vai ser preciso uma guerra do norte contra o sul, não é, para ser superada essa questão da escravidão. Outro ponto, que a independência dos Estados Unidos não significou democracia, um regime efetivamente popular. Efetivamente popular? Não. Pelo simples fato, por exemplo, do seguinte: o voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha uma determinada renda. Tá bom, pessoal? Não era efetivamente democracia. E outra coisa, além de ser um voto censitário, exclusivamente também o quê? Um voto masculino. Ok, pessoal? Mulheres estão fora do processo político. Tá bom? Espero que tenha ficado aí esclarecido os pontos principais, não é, minha gente? É bom que você se dedique, é bom que você faça suas leituras, né? É bom que você resolva as questões, exercite, treine, pratique e se aprofunde um bocadinho mais, não é?
Aqui a gente vai pontuando apenas um roteiro de estudo para você, não é, nos aspectos fundamentais deste capítulo, ok, minha gente? Nunca nos esqueçamos, com a independência norte-americana não foi abolida a escravidão e não significou a implementação de uma democracia na América do Norte. Não, tá bom, pessoal? Mas que essa independência servirá, não é? Servirá de modelo para as demais independências latino-americanas. Com exceção do Brasil, porque a gente sabe que o caso da independência brasileira, Barata já explicou muito bem, né? O caso da independência brasileira é um caso à parte, né? É muito mais um acordo feito de cima para baixo, né? É muito mais um acordo das elites brasileiras com as elites de Portugal. Tá bom, minha gente? Então, um grande abraço, bom estudo, boa preparação e com certeza a gente vai atingir os nossos sonhos. Valeu e até a próxima!